Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus para você. Estamos aqui na Igreja Cristã Nova Vida de Paracambi, nessa série de estudos bíblicos sobre os dons espirituais. Chegamos então nessa oportunidade à terceira mensagem desta série. Querendo lembrar aqui a você que tem acompanhado, nós já temos outras mensagens que foram gravadas e nelas tratei a respeito da parte inicial dos dons, falando sobre o propósito geral dos dons espirituais, que é sempre a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Creio que é a partir desse princípio que nós temos que olhar para todos os ensinamentos que vêm a partir de então. E de forma mais didática, eu acabei trabalhando aqui, estou fazendo isso, com uma divisão em categorias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele cita 9 dons espirituais. E a teologia divide esses dons em 3 categorias, em 3 grupos, que são os dons vocais, que foram vistos na última mensagem, que trata da profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O segundo grupo, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o dom da fé, operação de milagres e dom de curar. E o terceiro grupo, que veremos na próxima mensagem, que são os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Para o estudo de hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. E a palavra de Deus diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Até aqui, palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, dá-nos, Senhor, entendimento vindo do alto, que ao meditarmos na Tua Santa Palavra, possamos ter a nossa mente e o nosso coração dirigidos, orientados, ensinados, exortados e consolados, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, hoje nós veremos a segunda categoria, o segundo grupo desses dons espirituais. Essa categoria é conhecida como dons de poder. E nela estão 3 dons: dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Contudo, é importante dizer aqui que esses 3 dons aqui classificados, eles estão numa categoria que diz dons de poder. Lógico que todos os dons carecem, dependem de uma ação de poder do alto. Nós não somos capazes de produzir os dons. Na verdade, nós exercemos os dons. O que sabemos pela palavra de Deus é que nós somos como que despenseiros desses dons, ou seja, mordomos. Eles não nos pertencem. Eles foram confiados a nós pelo Espírito e fazemos o bom uso dele, ou deveríamos fazer o bom uso deles, para que a glória de Deus, de fato, seja demonstrada nessa terra e a edificação do corpo de Cristo esteja em andamento. Eu fui perguntado um tempo atrás, depois da última mensagem, alguém do meio da igreja teve uma dúvida, que talvez seja a sua dúvida, então eu quero levantá-la aqui, exatamente para dissipar, se for o caso. A pessoa me perguntou se qualquer pessoa cristã, mesmo tendo a vida de maneira desequilibrada, desordenada, em pecado, se essa pessoa pode desenvolver os dons, se ela pode estar falando ali da parte de Deus e agindo da parte de Deus. E a minha resposta foi que a regra geral não é essa.
a regra geral é que o exercício dos dons, ele prevê, primeiro, um cristianismo genuíno, um coração sincero, uma vida santa e obediência. Esse é o princípio. Deus pode fazer aquilo que Ele quiser, mas o princípio de Deus não é este. O princípio de Deus é que os dons se manifestam em cristãos genuínos, via de regra, né? Quando os dons são realmente do céu e não é uma produção do homem, cinematográfica quase, nós estamos falando de algo que requer uma vida de intimidade, de aliança e de obediência com o Senhor, obviamente, em santidade, né? Então, assim, para termos essa ou qualquer outra manifestação, ou qualquer exercício dos dons no meio da igreja, é importante que o Espírito Santo dirija tudo isso. E ele é sensível, inclusive sensível às nossas fraquezas e fragilidades humanas. Ele não tolera o pecado. E os dons de poder, voltando especificamente aos dons de poder, eles estão falando de quê? De sinais e maravilhas, de milagres, de algo que é realizado de maneira sobrenatural no meio do povo. São manifestações visíveis deste poder de Deus. Então, nós temos aqui o dom da fé, e nós temos a operação de milagres, e nós temos dons de curar. Todos eles expressam o poder de Deus nessa terra. Mas é verdade também que, embora esses três dons estejam relacionados com milagres, de alguma maneira, um deles se manifesta de uma maneira mais passiva, preparando o milagre, que é o dom da fé. E os outros dois, operação de milagres e dons de curar, é mais ativo, no sentido de exercer o poder de Deus para algum milagre vir à existência em nosso meio. Mas note que tem uma categoria aqui diferenciando dons de curar de operação de milagres. Por que disso? Daqui a pouco eu vou falar. De fato, eles estão divididos, e isso tem um propósito aqui na palavra de Deus. Mas todos eles, na verdade, falam de algum milagre. Ou uma cura, ou um outro milagre, mas fala de algo do céu que alcança essa terra. Falando sobre o dom da fé, é importante dizer que o dom da fé é um só. Mas ele se manifesta em circunstâncias diferentes. Ele tem funções diferentes de acordo com a circunstância da nossa vida, ou a etapa da vida cristã que nós estamos envolvidos. E ele pode aparecer, pelo menos, em três contextos diferentes, onde nós exercemos essa medida de fé que recebemos da parte de Deus. E aí são três. Primeiro, tem a fé da conversão, ou a fé salvífica, tem a fé contínua e tem a fé carismática, ou é a fé, esta fé que está sendo citada aqui, que é o dom para a operação de milagres e dons de curar. Vamos lá, o primeiro deles, o primeiro contexto, a primeira circunstância onde esse dom da fé se manifesta na vida do crente, é exatamente na conversão, que é a fé salvífica. Nós, para crermos no Senhor de todo o nosso coração, entregarmos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador sobre nós, é necessário esse dom da fé. É necessário que este dom opere primariamente, trazendo para nós essa convicção de que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador, e este é Jesus Cristo, o Senhor sobre nós, e Salvador. Essa fé é aquela que está descrita, por exemplo, pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja que ele está dizendo que a salvação é pela graça, mas o meio em que isso acontece, ou que a graça se manifesta em nós, é a fé. Mas a graça e a fé são um dom de Deus, um presente que é concedido pelo nosso Deus a homens pecadores, frágeis, fracos, mortos em seus delitos e pecados, que são expressões contidas inclusive nesse texto de Efésios aí. Esta fé que recebemos é um presente, não tem nada que eu possa fazer para recebê-la. Não é o quanto eu sou bom, mas é apesar de sermos maus,
recebemos essa graça salvadora por intermédio da fé, que é um presente de Deus concedido a nós, a cada um de nós. Então, se você que está aí me ouvindo, já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que é cristão, convertido, nova criatura, essa primeira parte, essa primeira etapa já aconteceu na tua vida. Esta fé já foi entregue a você. Você já recebeu o dom da fé e ele já se manifestou nessa primeira circunstância. Que primeira circunstância? É a fé salvífica. É aquela fé que abre as portas da salvação e arranca o homem do império das trevas, o ser humano, e o leva para o reino da luz, do Filho do seu amor, como diz a palavra de Deus. A segunda circunstância, onde a fé, esse dom da fé, opera, é a fé contínua. Que fé é esta? É a fé que nós utilizamos todos os dias na nossa jornada de vida, inclusive vida cristã. Há a medida de fé que é necessária, uma vez, para que a conversão aconteça, ou seja, eu não tenho que me converter de novo, a conversão é um ato. Porém, nós precisamos desta outra medida de fé, ou esse outro contexto, essa outra circunstância em que a fé opera, que é diariamente esse sustento que vem do Senhor para nós. Primeiro, exercermos a nossa confiança nele, crermos nas verdades da palavra do Senhor e vivermos por fé, porque a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é essa medida de fé que nos permite agradar a Deus com a nossa vida, quando nós abraçamos as verdades de Deus como algo nosso. E que verdade de fé é essa? É aquela que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que traz uma definição de fé, dizendo que se trata de certezas que humanamente nós não alcançaríamos, e convicções de fatos concretos que esses olhos aqui não estão enxergando. É desta fé que precisamos diariamente. Inclusive, precisamos de renovação desta fé, porque é por meio desta fé que nos mantemos de pé diante da presença de Deus. É por meio dela que vivemos a vida cristã. É por meio dela que cremos que a palavra de Deus é real e buscamos obedecer a Deus e a sua palavra. É por meio dela que nós nos submetemos uns aos outros em amor, porque é esta fé que nos sustenta continuamente. É essa fé contínua. Terceira circunstância é a fé carismática. É exatamente essa medida de fé, eu creio, que o apóstolo Paulo está citando aqui em 1 Coríntios 12, versículo 9, onde ele chama de dom da fé. Na verdade, toda a fé que vem de Deus é dom, mas ele classifica aqui como um carisma, né? Como algo que o Espírito Santo concede especial e especificamente aos seus servos, para que ele possa atuar de maneira específica. Esta não é a medida de fé, por exemplo, para crer em Jesus como Salvador. Não é essa área de operação da fé. Também não é aquela que nos sustenta diariamente, mas é aquela que nos capacita a ver algo específico do sobrenatural de Deus, como uma cura ou um outro milagre acontecendo entre nós. Aqui nós estamos vendo algo que não é concedido a todos que estão no corpo de Cristo. A fé salvífica necessariamente é manifesta, né? A fé contínua também, nós precisamos dela, todo crente precisa. Mas essa fé carismática, essa fé que opera milagres ou que possibilita a operação do sobrenatural com milagres, com cura, ela não é necessariamente conferida a todos os membros do corpo de Cristo. A diferença é que alguns de nós somos visitados com esta porção e outros de nós não o são. Eu creio também que essa aqui é a expressão que está lá em Tiago 5, 14 e 15, quando ele diz assim: se tem alguém enfermo dentre vós, levem aos presbíteros, que ungirá com óleo e orará, e a oração da fé curará o enfermo. A pergunta é, toda oração não tem que ser feita com fé? Claro que sim. Então o que Tiago está dizendo? Ele está sendo redundante? Está sendo enfático? Não só isso. Creio que Tiago está dizendo de algo que é específico.
Não é apenas a fé contínua que nos move a orar, mas é uma medida, uma porção manifesta de fé em nós, que é um carisma, que é algo sobrenatural, pontual, que Deus concede a nós, a alguns de nós, para que quando essa oração aconteça, o sobrenatural de Deus se movimente e venha até nós. A palavra de Deus nos ensina sobre o reino de Deus. Fala sobre, na oração do Pai Nosso, por exemplo, que nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O que é pedir o reino de Deus? É suplicar que o poder de Deus esteja em operação entre nós. A pergunta é: ele não está? Uma coisa é ter a presença de Deus, outra coisa é ter a presença de Deus manifesta entre nós, ou em exercício, agindo entre nós. Então nós somos convidados e ensinados pelo próprio Senhor Jesus a orarmos, clamando essa operação de poder. E essa operação de poder contempla, dentre outras coisas, essa medida de fé aqui, a fé carismática. A fé que é, vamos dizer assim, a chave que abre a porta do milagre. Aquela possibilidade, né, que os homens não são capazes de dar, mas que Deus pode dar por meio desta medida de fé. Então, não basta dizer, eu tenho fé. Não basta dizer, eu tenho muita fé. É importante que uma medida específica de fé, que é esse dom da fé, nos seja concedido. Logo, a pergunta é: eu devo orar pedindo para que a minha fé aumente, ou apenas que eu consiga exercê-la da melhor maneira? Eu creio que essa segunda opção é mais adequada. Nós precisamos orar para que possamos exercer a fé da medida certa. E essa medida carismática, aí sim, uma concessão do alto, onde o Senhor nos visita com essa medida de poder, com esse carisma da fé sobre nós. A Bíblia nos fala sobre 2 exemplos. Jesus se encontra com um homem que é pai de um garoto que está sofrendo desde a sua infância. Não sei se você recorda desse texto bíblico, mas Jesus ele tinha subido ao monte junto com 3 discípulos. Lá o poder de Deus tinha se manifestado. O rosto de Jesus resplandeceu, transfigurou, apareceu ali a figura de Elias, de Moisés. A voz do céu, de Deus, né? Vem e fala, esse é o meu filho, a ele ouvi. Então ali tem aquele momento de êxtase, onde Pedro, Tiago e João veem toda aquela cena, eles ficam maravilhados. Pedro diz, vamos fazer 3 tendas, Senhor. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Jesus diz, não, a gente tem que descer, não é assim que funciona. A vida não é feita só de êxtase espiritual, tem a vida real lá embaixo. É lógico que não está escrito desse jeito, né? Aí a Bíblia vai dizer para a gente assim, ó, no dia seguinte, Jesus chega ao pé do monte e encontra os fariseus, saduceus e escribas discutindo com os discípulos. Ele vai direto nesses homens, ignorando toda a discussão da parte dos discípulos, ele fala direto com esses religiosos. Sobre o que vocês estão discutindo? E a Bíblia não registra nenhuma resposta da parte deles. Logo, no meio do silêncio de todos, um pai grita, mestre, trouxe o meu filho até os seus discípulos, para que eles pudessem curá-lo, porque ele é possesso de um espírito imundo, e eles não foram capazes. Aí Jesus diz assim, traga-me aqui o menino. Enquanto ele está trazendo o menino, a Bíblia vai dizer para a gente que aquele espírito mudo e surdo se revolve ali, né, se manifesta e lança o menino por terra, e ele começa a convulsionar. Tem versões que chamam o menino epilético, né, porque o que acontece de fato é uma epilepsia, vamos dizer assim, mas essa não era só uma questão orgânica. A Bíblia fala o fundo que causa, né, essa enfermidade no menino, que é uma legião de espíritos imundos. Aí Jesus pergunta ao pai, há quanto tempo ele sofre desse mal? Enquanto o menino estava se revolvendo no chão, convulsionando. E o pai responde que é desde a infância, que muitas vezes ele foi lançado na água e no fogo, que aqueles espíritos tentavam matá-lo. Então Jesus, dando um brado ali contra aqueles espíritos, ele os expulsa, e o menino fica completamente livre, liberto, curado, transformado. O poder de Deus é exercido ali. A cura acontece por meio da libertação dos espíritos imundos que estavam naquele menino. Mas antes de tudo isso acontecer,
O diálogo de Jesus com o pai do menino é que eu quero frisar, que é algo surpreendente. Por quê? Porque depois dele dizer que o menino sofria há muito tempo, o pai do menino diz assim: se podes fazer alguma coisa, cura o meu filho. Jesus diz assim: se podes. Na verdade, Jesus, ele manda de volta. Ele diz: se podes, não. É se você crê, porque tudo é possível ao que crê. Note que aquele pai, provavelmente ainda vivendo aquelas emoções do fracasso dos discípulos, que não puderam, ele acaba transportando para aquele diálogo com Jesus a sua incredulidade. Como se dissesse: os seus discípulos não puderam, será que o Senhor pode? Então Jesus diz: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Ele manda de volta, dizendo: a questão não está comigo, eu não tenho limitação. A pergunta não é se eu posso, a pergunta é se você crê. Ou seja, a grande questão ali é se aquele pai tinha condições de ter uma medida de fé suficiente que possibilitasse o agir sobrenatural de Jesus ou não. A resposta do pai: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Oi? Espera aí, papai, eu não entendi agora. A sua resposta parece ambígua, paradoxal, difícil. Ao mesmo tempo você diz que crê, mas pede ajuda na falta de fé. Você crê ou não crê, homem? Na verdade, o que esse pai está externando é aquilo que eu e você também vivemos. Ele está dizendo assim: certamente eu tenho recebido esta fé. Foi ela que me moveu até aqui. Foi por isso que eu te trouxe o meu filho. Mas ao mesmo tempo eu convivo com medidas de incredulidade. Porque a fé, ou o dom da fé, é perfeito. Mas aquele que a recebe não é perfeito. Aquilo que o Senhor nos concede, amados, certamente é perfeito, não tem nenhum problema. Mas em nós está a fragilidade. Em nós está a limitação. Conosco está, certamente, o descrer, ou seja, o duvidar daquilo que o Senhor pode realizar. Essa também é a nossa condição. E por isso, nós precisamos clamar para que Deus nos ajude a viver pela fé. A ter uma fé que é exercitada, ou que é posta em prática. Aquela fé que é vivida na essência. Senhor, ajuda a vencer as minhas incredulidades. Sem dúvida alguma, essa precisa ser a minha e a tua oração, ou pedido ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, já que tem nos dado a medida de fé que precisamos, ou o dom da fé sobre nós, a exercer. Não só tê-la, mas exercê-la para a glória do Senhor e para o nosso bem. Este, portanto, é o primeiro dos dons aqui dessa categoria, dons de poder. Dom da fé, aquele que abre as portas para o sobrenatural acontecer no nosso meio. O segundo deles é operação de milagres. Sem dúvida alguma, falar de milagres é falar de demonstração de poder. Mas é verdade que nem todo milagre tem a ver com cura. Nós sabemos bem que ao longo de toda a jornada bíblica, vários milagres aconteceram e eles desafiaram a mente humana, as leis da física, a ciência e tudo que existe, não sendo necessariamente uma cura. Vou te dar alguns exemplos que eu anotei aqui. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Um evento que parece físico, que parece somente natural, mas que aconteceu surpreendentemente no exato momento em que o povo de Deus precisava de socorro contra os seus inimigos. Não só isso, mas que veio também trazendo calamidades sobre estes inimigos e proteção tão somente sobre o povo de Israel. Um milagre que não teve a ver com cura. Outro, um maná que descia do céu. Pão do céu? Como assim? Céu não produz pão? Pois é. Mas quando o povo tinha necessidade de alimento, a Bíblia diz, e eu creio, que o Senhor fez cair pão do céu diariamente. E eles lançavam mão daquilo como uma porção de alimento para cada uma daquelas famílias. Outro, a água que saiu da rocha. Num dado momento falando,
a rocha, batendo, o que quer que seja, mas o Senhor proveu a água para o povo. Gente, e não estou dizendo de pouca água, nós estamos falando aí de cerca de 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Então era muita água jorrando, não era um filetinho, não era algo pequeno. Nós estamos falando de uma reação na natureza à voz de autoridade de Deus por meio dos seus servos. Outro, Elias orou e houve 3 anos de seca. E depois ele ora novamente e volta a chover. Eliseu, ele faz o machado flutuar. Aquela parte metálica do machado havia caído num lago. E aquele rio, o lago, não era algo comum que flutuasse absolutamente nada, que dirás uma peça de metal. Mas aquele machado era emprestado. Então aquele homem, o homem de Deus, clama e o Senhor faz esse milagre acontecer. A Bíblia diz ainda que Josué orou e o sol parou, ou o movimento da terra foi interrompido. A terra ficou por um tempo parada, estagnada, estacionada. Nunca houve antes alguém que foi capaz de realizar algo desse tipo. Como assim? Essa lei parece fixa e imutável. Mas Deus, que é o Criador de todas as coisas, fez isso. Outro, Jesus andou por sobre as águas. Ele estava desafiando muitas leis, inclusive o fato de quando Pedro, ele ouve ali no meio de todo aquele transtorno, se é um fantasma ou se é Jesus, o que é aquilo, uma visão, uma miragem, ele pede para ir, se és tu, deixa eu andar até aí. Jesus diz, pode vir. Os outros discípulos ficam quietinhos no barco. E Pedro desce e dá uns passos e depois ele afunda. E Jesus o socorre. É interessante nesse ponto notar que muitas vezes nós olhamos para essa cena e dizemos, Pedro é um fracassado. Pedro realmente está sempre se precipitando e fazendo o que é errado. Pera lá. Qual dentre os discípulos foi o homem que foi capaz de andar sobre as águas, ainda que alguns passos, como Jesus o fez? Somente Pedro. Isso mostra o quanto que a nossa mente focaliza os nossos insucessos, os nossos fracassos. E aqui fica uma palavra para você. Não centralize a tua mente naquilo que não deu certo. Veja que no meio de tantas coisas ruins, quantas coisas boas o Senhor nos tem feito. Certamente você tem sido abençoado. Certamente o Senhor tem derramado bênção sobre você. Alguém de repente vai dizer, depois de 30 anos eu fiquei desempregado. Puxa, mas você trabalhou por 30 anos sendo sustentado por Deus. Por que o olhar agora está paralisado naquele aparente fracasso que é a perda de um emprego? Se por 30 anos você trabalhou, tem tantas outras pessoas que estão há 30 anos esperando uma porta de emprego, ou a menos, há 3 meses, há 3 anos, não importa. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós temos o nosso olhar apenas parado, focalizado naquilo que não funcionou. Lembre-se, Deus é um Deus que realiza milagres. Você crê nisso? Ele ainda continua realizando milagres na terra dos viventes. Hoje, meu irmão, Deus pode realizar um milagre na tua vida. Ele pode trazer à existência aquilo que você ainda não enxergou. Peça para que Ele possa derramar sobre você essa medida de fé, ou que você possa exercer essa medida de fé em teu coração e tua mente, de tal maneira que o sobrenatural dele venha à existência. Lembre-se, muitos outros milagres foram realizados. Jesus multiplicou pães e peixes. Ele fez tantas maravilhas naquele tempo, e Ele ainda continua realizando no tempo presente, uma operação instantânea que transforma todas as coisas, que vem à existência da parte de Deus e que tem só uma finalidade: a glória do Senhor, o nosso Deus, e a edificação do seu povo. Por último, mas não menos importante, temos os dons de curar. Note que essa categoria está à parte de milagres. Por quê? Porque nem todo milagre é cura, embora toda cura seja necessariamente um milagre, quando falamos de uma cura sobrenatural. É bom lembrar que muitas vezes Deus nos cura por meio da ciência, por meio do uso de medicamentos, por meio de tratamentos clínicos, médicos, terapêuticos. Deus pode fazer essas coisas. A Bíblia nos fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Senhor, o Pai das luzes. Então, se há algo de bom que pode ser usufruído nessa terra e que faz bem a nós, a glória é de Deus e a alegria
é do Senhor. Mas também, obviamente, o nosso Deus, ele pode realizar uma cura sobrenatural, instantânea, sem uso de nenhum desses outros atributos e artifícios que eu mencionei agora. A medicina, medicamento, ou o que quer que seja. Mas eu quero dizer sobre os dons de curar, que algumas vezes a gente tem a sensação de que quem é usado por Deus por meio destes dons, eles são donos desses dons. E eles podem fazer uso dele da maneira com que desejarem. E não é assim que funciona. Na verdade, os dons pertencem ao Espírito. E nós somos apenas ministros destes dons. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus para que Ele realize o bem dele na vida de outros. Lembrando ainda que os dons são sobretudo para servir às pessoas, né? De uma forma geral, e à igreja, claro. E falando sobre os dons de curar, eles podem ser eventuais, ocasionais, e não de acordo com aquilo que eu ou você deseja. Então eu não posso simplesmente dizer assim, vem que eu vou te curar hoje. Eu não posso fazer isso. Se quem cura é o Espírito Santo, se Ele é que exerce esse bem, e Ele tem o tempo e o modo, e o Espírito Santo é soberano porque Ele é Deus, eu não posso dar regras para quando, como o Espírito Santo vai curar. O que eu posso fazer é exercitar a fé e, obviamente, clamar, suplicar, pedir e desejar de todo o coração que o Senhor me visite ou te visite com uma cura do céu. Agora, se Ele vai ou não fazer, aí, amado irmão, amada irmã, isso não é comigo, é com Ele. Só Ele pode realizar e só Ele pode decidir quando fazê-lo. Então, dons de curar tem a ver com algo ocasional. Ocasional em que sentido? Deus pode, num dado momento da vida de alguém, usar uma pessoa para que por meio da oração, ou de uma súplica, ou de uma palavra lançada, aquela outra pessoa possa receber o sobrenatural, embora Deus nem precise de ninguém para curar, quem quer que seja, mas eu estou dizendo apenas em caráter de hipótese. E aquela pessoa que orou naquela oportunidade e viu alguém sendo curado, nunca mais vir ninguém sendo curado através das suas orações. Por quê? Porque os dons de curar, esse exercício de fé, pode ser algo ocasional, como também pode ser algo que aconteça regularmente. Quem define isso? Não é o ser humano, é o próprio Espírito que é o dono, o detentor deste dom. O apóstolo Paulo, por exemplo, é aquele que, por vezes, demonstrou fé para fazer coisas sobrenaturais da parte de Deus. Você lembra da história de Eutico, que ele caiu e ele faleceu, e Paulo vai lá e ora, e aquele jovem ressuscita, um milagre. E nós lemos na Bíblia muitas outras coisas, como o apóstolo Pedro, e ele está ali atuando da parte de Deus, e pessoas foram curadas. A palavra de Deus nos dá garantias dessas verdades, e na prática o que está acontecendo é um exercício de misericórdia da parte de Deus para com alguém. Por quê? Porque esses dons só servem para essa vida, para essa dispensação, porque lá no céu seremos como Ele é. Lá não entrará enfermidade, dores, não precisaremos do dom de curar, nem de operação de milagres. Nós estaremos diante dele, vendo o que os olhos de carne hoje não enxergam. Nenhum desses dons que são citados aqui, a não ser o amor, vai servir para a eternidade. Todos eles ficam aqui nesse plano e nesse tempo. Fora do tempo, que é a eternidade, somente o amor. Por isso, nós precisamos olhar para cada um deles como uma expressão da graça de Deus. Porque a cura, amados, não é como o pagamento de uma dívida. Deus não deve nada para ninguém. Você deve se lembrar que Lázaro era amigo de Jesus. E ele foi lá e realizou um milagre, não foi exatamente uma cura, foi um milagre da ressuscitação daquele homem, mas Lázaro não está vivo até hoje. Lázaro morreu depois disso. Sabe por quê, amados? O maior dos milagres, o Senhor já realizou em nós, que foi nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino da sua luz. Esse certamente é o maior dos milagres, é a maior cura, é o maior proveito que nós poderíamos receber. E a grande verdade é que o âmago do ministério de Jesus está em resgatar e salvar aquele que estava perdido. Embora, no meio dessa caminhada, ele sempre demonstrou compaixão, piedade, misericórdia por cada um que ele encontrou que estava sofrendo. O que a gente precisa entender é: o Senhor realiza a sua misericórdia de acordo com a sua vontade soberana. Não tem a ver com o nosso mérito,
Não tem a ver com a nossa autoridade, não tem a ver com o dom que nos pertence, porque eles não nos pertencem. Tem a ver com a graça, com a bondade, com o amor leal de Deus, que é derramado sobre nós, com um propósito: a edificação do seu povo e a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, que essas verdades possam encher o teu coração, que essas instruções possam te encorajar para uma vida de ainda mais santidade, mais obediência, uma aliança mais próxima com o Senhor Jesus, um desejo ainda maior de busca pela presença do Senhor e do seu Espírito, porque a palavra de Deus nos diz que o povo de Deus perece, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Jonathan Edwards disse certa vez que um bom cristão é aquele que tem a luz na mente e o fogo no coração. Anseie por isso, conhecer mais de Deus, da sua palavra, e ter intimidade com o Espírito Santo, para desfrutar do seu poder em sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração. Na próxima mensagem, nós vamos tratar sobre o terceiro grupo, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, aplica, Senhor, cada uma dessas verdades em nossas mentes e corações. Instrua-nos, guia-nos, consola-nos, encoraja o teu povo, Jesus. E que em tudo isso sejamos edificados por Ti e o Seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Paz para você.